Boa tarde, meus queridos. Então eu vou postar em todas as minhas redes sociais referente o que aconteceu comigo, né? Até nesse exato momento eu me calei, fiquei quieto, mas eu vou postar todas as minhas audiências em partes, tá? E vou deixar que o pessoal comente e façam o seu veredito. Porque o que acontece? Eu dediquei a minha vida totalmente ao condomínio, ajudei muitas pessoas me crucificaram injustamente, né? Então eu quero que vocês tirem as suas conclusões, tá? E espero que todos entendam, e todos os vídeos que eu postar eu vou encurtá-los, porque são vídeos muito extensos, muito longos, e é todo o meu processo, tudo o que aconteceu, dos falsos testemunhos, as pessoas que eu mais ajudei são as pessoas que mais me traíram, tá? Pessoas que foram lá e falaram coisas inverdades e não era verdade, e eu vou postar, e cada postagem que eu fizer eu vou botar um vídeo no início explicando o motivo dessa audiência. Então esse primeiro vídeo ele vai ser sobre a minha primeira audiência, onde o delegado falou. E vocês vão ver por vocês mesmos que ele não conseguiu nada. Inclusive eu só fiquei detido todo esse tempo que eu fiquei detido, que eu fiquei preso, né, que o pessoal sabe. Então, porque algumas pessoas foram lá e disseram que se sentiu ameaçado por mim, que eu era uma pessoa muito perigosa. Quem me conhece sabe que eu nunca ofereci risco a ninguém. Sou uma pessoa assim, compreensível, sou uma pessoa carinhosa, gosto de ajudar todos, mas o jeito que botaram o meu perfil não combina não condiz o que falaram de mim, tá? Mas então eu vou postar nos vídeos aos pouquinhos, o pessoal vai vendo, vai entendendo, porque quando eu fui preso, eu fui totalmente abandonado, tá? Nem sequer a minha família foi para me defender numa assembleia, para dizer o que tinha sido feito, né? E agora eu vou começar a postar tudo que aconteceu comigo, tá? E depois no final eu vou fazer um resumão e vou continuar falando com o pessoal aí. Eu só quero que as pessoas que acreditaram em mim, né, continuem acreditando. Porque tudo que eu fiz foi só para ajudar, para somar e nunca para diminuir. Até então, que vocês vão ver no longo dos vídeos, dos longos depoimentos, todas as pessoas, a maioria das pessoas que deram depoimento perante o juiz sabiam e sabem, e o pessoal sabe que tudo que eu fiz foi para ajudar, tá? Mentira que eu desviava dinheiro do condomínio, não foi provado. Vocês vão ver isso conforme os vídeos que eu vou postando. Ninguém provou nada, o delegado não conseguiu provar nada, nunca teve dinheiro na minha conta. Todo o dinheiro era depositado na conta do condomínio, isso foi provado, a gente mostrou nas audiências e vocês vão ver, tá, pessoal? Eu quero que vocês vão vendo todo o meu sofrimento, esses 8 meses que eu fiquei detido na penitenciária, o sofrimento que eu sofri lá dentro, e eu saí e eu me calei. Só que eu não consigo ficar calado. Eu sei que eu sou uma pessoa inocente e eu não quero a sentença da justiça. Eu quero a sentença de quem vai ver os vídeos e conhecer o meu trabalho e sabe que o que eu fiz, tudo que eu fiz foi para ajudar. E denegriram a minha imagem, nunca roubei dinheiro de ninguém. O pessoal falando também, porque eu montei a minha empresa lá dentro. Eu já tinha montado uma empresa em Bento Gonçalves, tá? O pessoal, a maioria não sabia, mas eu não gostaria que o pessoal levasse má fé do que eu fiz com o condomínio. Eu quis sempre ajudar. Lá dentro, sim, a gente teve um ponto de apoio dentro do condomínio, que é onde que a gente montou um ponto de apoio e a gente deu um vigilante para o condomínio. Um vigilante que o condomínio nunca pagou para esse vigilante. Onde que tinha uma vigilância que cuidava do condomínio 24 horas, além do serviço de portaria, que é o que o condomínio paga para a empresa.
Hoje, se vocês vão ver, eles prestam um excelente serviço de portaria. Sim, todas as empresas prestam, acredito que prestam um ótimo serviço de portaria. Mas o investimento que eu fiz para o condomínio, que eu desembolsei e tirei do meu bolso para mostrar que o condomínio seria o melhor condomínio de Farroupilha, eu acredito que nenhuma empresa iria investir no que eu investi em cima do condomínio. Tá, pessoal? O pórtico, primeiro ponto, o pórtico que tem ali no condomínio, ninguém nunca pagou. Nunca pagou. Pessoas me dizendo que tinha gente que eu levei o pessoal da pintura para fazer serviços na minha casa de praia. Cara, ninguém sabe a minha proposta para me conseguir aquele pórtico. A divulgação que eu toquei de fazer para conseguir fazer aquele pórtico para o condomínio. Ninguém pagou. Mas ninguém pede quem é que pagou o pórtico. Se o condomínio não pagou, quem é que pagou? Fica, então, ponto de interrogação. Quem é que pagou? Se o condomínio não pagou, alguém pagou. Tá? Outro ponto. O condomínio, quando o pessoal lembra, deu um estouro muito grande de água lá no condomínio. E a gente pagava em torno de 16 a 18 mil reais de consumo de água mensal. E a imobiliária, ela viu que estava aumentando esse valor gradativamente, todos os meses estava aumentando, 16 para 17, 18, 19, chegando na última leitura de 40 mil reais. Porque estourou uma tubulação, a gente contratou vários peritos embaixo do nosso condomínio, ele passa uma veia de água e ninguém descobria por causa desse barulho dessa água que passava por baixo do nosso condomínio. Tá? Então a gente tocou de refazer toda a tubulação, pessoal, ninguém pagou, o pessoal sabe disso, ninguém pagou. Eu, Alexandre, e a minha equipe da administração que trabalhava na época, sabe também. A gente abriu buraco com os próprios braços, a gente colou, a gente lixou, a gente rompeu parede, a gente parafusou e a gente fez. A gente não contratou nenhuma empresa para ir lá fazer o serviço. Quem é que pagou? O condomínio não pagou. Quem é que pagou? Fica o ponto de interrogação. Outro ponto. Eu botei um poço artesiano. Mas por que o Alexandre botou um poço artesiano? Pô, se nós tínhamos uma dívida com a Corsan lá no início, antes da pandemia, deu esse estouro e a gente não tinha condições de pagar. A gente foi lá, parcelou com a Corsan, parcelamos. Sim, parcelamos. Só que quando entrou na pandemia, aí o troço se complicou, porque muita gente ficou desempregada, muita gente não conseguiu pagar e foi aumentando. Então aquele acordo que a gente fez com a Corsan, a gente não conseguiu honrar. Porque a dívida começou a aumentar mais e a inadimplência aumentou muito mais. Até então que a nossa última lista de inadimplência estava mais de 120 mil reais. Mas todo mundo chegava em casa, o condomínio tudo bonitinho, não tinha problema nenhum. Esse era o meu trabalho de síndico. Era o meu trabalho. Manter o condomínio limpo, organizado e as pessoas que pagavam o meu salário cheguem em casa tranquilo e vá dormir. Porque a responsabilidade do condomínio é meu. Era meu e da minha equipe da administração. Tá? Então a gente fez um poço artesiano por quê? Porque a gente já tinha sentado nós, síndico, subsíndico e conselho fiscal. E a gente já sabia que nós ia chegar num ponto que a gente não iria conseguir mais honrar com os nossos compromissos. Iria chegar um ponto que a gente não ia honrar com os compromissos. A gente não ia conseguir pagar essas contas. Porque se nós já tínhamos uma conta de 40 mil reais que a gente parcelou e a gente não conseguiu pagar e a gente entrou numa grande pandemia. Cara, é que nem eles disseram assim, e por que eu não cobrei? Porque isso aí o síndico deveria ter cobrado. Cara, como é que eu vou pegar alguém pelo pescoço? Como é que eu vou obrigar alguém a pagar suas contas? Cara, nós estávamos numa grande pandemia, onde que muita gente perdeu seus empregos, os seus trabalhos foram diminuídos, as cargas horárias, a gente diminuiu as cargas horárias. Então vocês imaginem, pessoal. Então vocês botam mais um ponto de interrogação, pessoal. Por que foi feito esse poço artesiano e quem é que pagou esse poço artesiano? Cara, parece que eu fui um bicho de 7 cabeças, aonde que todo mundo me crucificou porque eu botei uma água. Cara, eu não quis deixar cortar a nossa água e todo mundo ficar sem água e fazer que nem
aconteceu ali no outro condomínio de tocar fogo em pneu, fazer aquela fiasqueira da polícia. Cara, eu não queria nada disso pro condomínio. Eu me preocupava com isso, nenhum morador precisou se preocupar. Então, o que eu fiz? Eu fui atrás, pedi empréstimos para pagar uma empresa para fazer o poço artesiano, porque quando cortasse a água do condomínio, que iam cortar, eu tinha absoluta certeza que nós iríamos ficar sem água e todo mundo ia me crucificar, ia dizer, o que o síndico fez que deixou chegar nessa situação? Não tinha o que fazer, pessoal. Eu tirei dinheiro do meu bolso para ajudar o condomínio. E eu fiquei 8 meses preso. Uma pessoa mais... Acho que eu estava considerado um marginal, um procurado internacionalmente, porque para ficar 8 meses presos lá, porque as pessoas tinham medo de mim. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa justa. Nunca fiz mal para ninguém que não merecesse. Não gosto de bagunça, não gosto de bebedeira. Então, assim, ó, que crime foi que eu cometi de montar uma base de apoio dentro do condomínio para dar mais segurança pro condomínio? Não vejo que crime eu fiz ali. Fazer pórtico pro condomínio, que crime que eu tive de correr atrás e fazer um pórtico pro condomínio? Botar sistema facial pro condomínio. Câmeras com reconhecimento facial, de placa, tudo automatizado. Cara, ninguém pagou. Bota esse ponto de interrogação, quem é que pagou? Mas também fica esse ponto de interrogação, tá, pessoal? Vou postando todas as minhas audiências, o passo a passo, conforme foi se desenrolando, os testemunhos das pessoas, e vou explicando em cada um deles eu vou explicando o que aconteceu e por que aconteceu. Tá, pessoal? A mesma coisa tag. Ah, é porque eu roubava o dinheiro da tag. Cara, a tag eu comprava com o dinheiro do meu bolso, da empresa de segurança que estava ali. Nós comprávamos com o nosso dinheiro, com nota fiscal, e botava as tags ali para vender. Eu botava com preço mais justo para o morador, que era R$20 por tag. Se tu fosse lá no centro, tu ia gastar gasolina e tu ia pagar de R$25 a R$30 por tag. Cara, que crime que eu cometi? Roubar o dinheiro? Desviar o dinheiro? A água do poço artesiano que eu cobrava indevidamente iria para minha conta bancária? Por que ninguém provou isso? Onde é que está esse dinheiro? Porque eu tenho todas as provas que esse dinheiro que todo mundo pagou era um boleto gerado por uma imobiliária, onde que esse dinheiro caía na conta do condomínio. Nunca caiu na minha conta bancária. Tá, pessoal? E que vocês tenham Deus no coração, assim como eu sempre tive e sempre tentei ajudar as pessoas. Praticamente eu perdi tudo o que eu construí. A maior inveja que eu via era porque eu tinha uma Range Rover. Nossa, o ódio das pessoas é que eu tinha uma Range Rover. Caraca, velho, eu tinha uma Range Rover. Mas antes dessa Range Rover eu tive vários carros. Vários carros e todos eles financiados. A Range Rover foi... Eu dei um carro de entrada, onde que nem tinha terminado de pagar esse carro. Refinanciei. E todos os veículos, motos que eu tinha na empresa, que o pessoal tinha inveja que eu estava crescendo. Mas a inveja era tão grande que nós estávamos crescendo... Eles não queriam saber se eram financiados esses veículos. Eles queriam saber que o Alexandre estava enorme, estava gigantesco, estava crescendo. Mas da onde que ele crescia? Ele crescia roubando o nosso dinheiro. Caraca, velho, roubando o nosso dinheiro. Tudo financiado no meu nome, nem na empresa. A empresa não tinha o nome tão limpo quanto eu tinha. O meu CPF, que hoje o meu CPF não presta para mais nada. De tanta dívida que eu tenho e que ficou atrasado. E eu vou provar para vocês, em todos os vídeos que eu vou postar, vocês tiram suas próprias conclusões. Tá, pessoal? E vocês vão ver o que é pessoas maldosas, malignas, invejosas fazem com o ser humano quando elas não gostam da pessoa. Como eu volto a dizer, as pessoas que eu mais ajudei, as pessoas que eu mais amei, são as pessoas que mais me traíram.
Tá, pessoal? A paz do Senhor fique com todos vocês. A Andressa poderia barrar os pagamentos e nunca fez isso? O senhor relatou que o Alexandre mandava a Andressa pagar. Ele anotou como afirmação, mas eu vou fazer em tom de pergunta, porque eu não posso afirmar. A Andressa podia barrar esses pagamentos e nunca fez? Eu estou na mesma dilema que o senhor. Eu afirmar isso, eu estaria sendo leviano. Certo. Mas o que dá a entender é que ela... A grande celeuma do direito penal é aferir o elemento subjetivo. Essa é a prova diabólica. Exatamente. Eu estou partindo de presunções a partir de um contexto de que ela agia amando dele Alexandre. E com certo respeito. Mas a pergunta que a defesa faz é essa. A Andressa podia barrar os pagamentos e nunca fez? Eu não tenho mais informação. Então tá, ok. Prejudicado. Ela sempre autorizou e nunca denunciou as condutas nas reuniões do condomínio, o senhor leu as atas, né? Sim. Sobre esse ponto, eu também não sei se para a nossa polícia nunca procurou falando dele. Em ata, confesso que não sei se algum dia ela chegou a mencionar isso. Prejudicado. Então, eu lhe agradeço mais uma vez. Então, toda nossa parte, certo. Doutor, você me permite uma questão de ordem? E eu acabei encontrando uma outra folha aqui, e não fazer no final e até não prejudicar o colega, é a respeito da água. Tá. Bem, o senhor disse que a Corsan se manifestou de que o poço, entre aspas, era clandestino, ele não tinha autorização, ele é ilegal. A gente sabe que no Brasil tem uma celeuma enorme quanto aos poços artesianos, né? Não existe uma lei que regulamenta. Mas, enfim, o seguinte, o senhor não tem conhecimento, não acredito, de que foi juntado um laudo que mensalmente ou semanalmente, enfim, o laudo está aqui, da empresa, é peça do processo da defesa, tá? Um laudo de uma empresa, até prova contrária, idônea, dizendo que essa água era 100% potável. O senhor não teve conhecimento disso, né? No inquérito não foi. Tá, no inquérito não. Foi juntado pela defesa. Então o senhor não tinha conhecimento disso. Não. Tá. As vítimas, assim, o senhor tem conhecimento que o Alexandre só construiu esse poço artesiano e começou a fornecer água para os condôminos porque eles estavam inadimplentes com a Corsan? Eu presumo-se que eu tenha construído porque a água foi cortada. Aí, a fim... Mas por que a água foi cortada? O senhor porque a Corsan? Assim, uma dívida de 30, 40 mil que o condomínio deriva na Corsan. Certo. A Corsan cortou a água do condomínio e aí tinha uma investigação passada, suspeita de... Não é causa, mas só para contextualizar. Certo. É claro que está em outro inquérito, enfim. Uma suspeita de desvio de água no passado e tal, e aí tem essa dívida. E lá pelas tantas, a Corsan cortou. Não sei se foi por isso, não sei porque a Corsan cortou, mas tudo bem. Bom, enfim. A dívida parece que foi por causa dessa dívida, 30, 40 mil reais. A Corsan cortou e a partir disso foi construído um poço artesiano. Se esse poço estava sendo construído antes, não sei. Para nós chegou, 22 de junho de 21, acabou o fornecimento de água pela Corsan e passou a ser fornecido pelo poço. Certo. Bem, para finalizar então, aqui está os 40 mil que o senhor já falou, né? O poço tinha... O senhor falou, doutor, de uma taxa extra, sim, entre aspas, que o Alexandre cobrava, se as pessoas não pagassem, ele cobrava uma taxa extra. Isso tem documento, tem gravação, tem... Assim, doutor, a taxa extra não é que as pessoas não pagavam. Em maio de 22, ele instituiu uma taxa extra. Certo. Do nada. A pessoa recebia lá um boleto o boleto do condomínio tinha lá vários serviços, né? Não sei o que, lá pelas tantas, taxa extra. Do nada. Todo mundo começou a receber. Mas por quê? Aí que a gente foi apurar a investigação de que, por exemplo, essa taxa extra seria para custear uma dívida, supostamente, verificou numa descrição dele falando de 10 mil reais que a Corsan cobrava todo mundo. O senhor já colocou isso. Mas assim, o senhor juntou esses bonecos que querem. Sim. Não todos, evidentemente, são 320, mas tem lá sei lá, 10, 15 boletos. Ok, então mais uma vez, lhe agradeço e saudação. Sério. Tá bom. Sim.
Só para começar a situar, doutor, o inquérito 2020, mas a gente começou, depois que a gente inclinou a investigação para além de fatos voltados a ameaças e lesões, a gente tentou ver sobre o aspecto patrimonial desde quando o Alexandre assumiu como síndico. 2015, por ali, salvo engano, fala. Então dá para dizer assim, a investigação patrimonial a partir de 2015. Também criminal, enfim, a investigação de 2015, vamos dizer. Seriam passados pelo Alexandre. Isso. Com base em medições também que ele o motivo pelo qual o Corsã interrompe o florescimento é pela falta de pagamento do condomínio. Eu presumo que sim, porque é uma dedução lógica que eu estou fazendo, Sim, tá. E eu tenho esse número na memória, eu posso estar errado, de 40 mil, daqui a pouco eu não sei se eu sonhei com esse número, mas acho que não. Se eu não me engano, em algum lugar tem isso, não lembro onde agora. Lembra, esse inquérito ele é absurdo, não tem como a gente... E só para situar a minha argumentação aqui, a Corsã faz a medição individual dos apartamentos. Para todo condomínio. Pelo que eu entendi, confesso, não sei esse ponto, mas pelo que eu entendi, a Corsã cortou todo o fornecimento do condomínio. Então, dentro de uma dedução lógica, eu estou presumindo que o pagamento era uma cota única para a Corsã, mas era cobrado individualmente. Daqui a pouco tinha um relógio lá e cobrava individualmente e depois repassava para a Corsã. Estou aqui fazendo uma ilação, não sei se eu disse isso. Legal, mas o corte ocorreu por inadimplência. A posterior, né, além da inadimplência, eu não me lembro com precisão, mas houve decisões em caráter liminar de mandar religar, medindo pagamento de determinada fatura, que daí não se concretizou, mas ficou uma dívida pendente, se não me falo, memória 6 ou 7 competências, e acabaram resultando no corte. O corte, o senhor lembra mais ou menos quando ocorreu? Não, que início de janeiro de 2020. Isso, o corte. O corte, suspensão. Tá. E a cobrança, o faturamento, até quando foi cobrado, o senhor lembra? Normalmente a suspensão ela ocorre numa competência já em andamento, então sempre tem um resíduo, né? Normalmente a Corsã emite mais uma fatura na competência seguinte, que é o resíduo da leitura que está retirado, né? Então, às vezes, entre a medição e a suspensão, há um consumo desse período, e aí normalmente a Corsã emite somente mais uma fatura posterior. É um caso, vale para todos os clientes. O faturamento do condomínio é igual a qualquer cliente, né? Então, após a suspensão, se suspende naturalmente também a emissão de faturas. Aqui no inquérito, no evento 5, inquérito 6, folha 6, página 6 em diante, consta um ofício que o delegado havia pedido informações sobre suspensão e essas cobranças, e consta um ofício que o senhor remeteu, né, afirmando que o último faturamento teria ocorrido em 7 de 2021, em 7, né, e tendo relação com o período 6, né, o mês anterior. E a data da suspensão, o senhor sabe se realmente pode ter ido até essa data, ou realmente foi início de... Eu não guardo as datas na memória, né? São muitas informações, mas o que, se eu informei isso, foi com base na consulta do sistema da Corsã. Eu não tenho como acessar aqui, não guardo de cabeça, mas a suspensão se deu exatamente na competência seguinte à suspensão. Tá. Neste mesmo ofício, o senhor referiu que houve uma discussão, enfim, né? E o senhor lembra qual o valor que ficou da dívida, que daí, no momento da suspensão? É que havia uns parcelamentos, o condomínio havia feito reparcelamentos de dívidas pretéritas. Então, se não me falha a memória, está na casa dos 90 mil, alguma coisa assim, quando da suspensão. Tá, e os valores que o senhor informou nesse ofício que o senhor remeteu, que eu já referi, é com base no que o senhor consultou lá, nos documentos que havia, é o que existia na época. É o que existia na época.
Aqui constou 140 mil de casos, né? Mas eu acho que os 140 é porque tem duas contas que estão em processo judicial, né? Estão marcadas em processo judicial. Uhum. Depois que houve o corte, a suspensão e o corte, há algum débito que é gerado, que há algum valor mensal que tem que continuar a ser pago pela Corsan, ou isso se restringe ao que havia, até a dívida que havia até a suspensão do fornecimento? Sim, a dívida se restringe somente ao que foi medido até o dia do corte. Então, na competência seguinte, você cobra a disponibilidade do serviço, se não me engano, 300 e poucas economias que tem no local. Então, cada economia paga um serviço básico e mais uma competência, e o resíduo de consumo entre a data da leitura e do corte. A posterior não tem mais nenhum faturamento. Isso é com todos os clientes? Com todos os clientes da Corsan. Uhum. É a regra geral. Uhum. Para abastecer o condomínio regularmente. O condomínio tem um medidor coletivo? Sim, todos os condomínios têm um medidor coletivo. E como é que faz e depois cada unidade de consumo tem o seu famoso relógio, ou não tem no condomínio? A gente não entra no mérito como o condomínio faz a divisão dos consumos, né? A gente emite uma fatura única para o condomínio e a divisão dos valores compete ao condomínio, pelas normas do condomínio, fazer a divisão que achar mais conveniente ou que estiver na norma da competição. Quando o senhor fala da fatura adicional, cobrança extra, enfim, isso tudo, o senhor disse que de um mês vai para o próximo, né, os inadimplentes. Não entendi, doutor. O senhor declarou que existe um mês de consumo, posteriormente é emitida uma fatura, e no mês seguinte, na próxima fatura, se houver algum débito, é colocado na próxima fatura. Não. Isso não existe? Não existe. Então vocês só esclarecessem isso, porque eu fiquei com a impressão que o senhor disse que no mês seguinte é cobrado aquilo que ficou para trás, usando uma linguagem popular. Não. Talvez eu tenha me expressado mal. Não existe acúmulo de faturamento. Você não pagou uma competência, na competência seguinte, aquela que ficou inadimplente não vai ser agregada à fatura seguinte. Né? Ela tem cada competência é independente. Agora, o que aconteceu, que eu tentei explicar para mim, era uma linguagem muito nossa, né? Talvez eu tenha que ser um pouco mais esclarecido a respeito disso. É quando você faz a suspensão do abastecimento. Por exemplo, você tem uma emissão da fatura sempre a cada dia 10, estou chutando, não me lembro exatamente o calendário do condomínio. Enfim. Dia 10 é feita a leitura, eu emiti a fatura para o condomínio e o corte foi dia 20. Então, do dia 10 até o dia 20, eu tive um consumo, não de 30 dias, mas de 10 dias da próxima competência. Então, eu suspendi o abastecimento do dia 20. No próximo dia 10, quando seria a emissão normal da fatura, eu pego aquele resíduo que teve de consumo entre a emissão da leitura e o corte e gera a fatura. Já, ficou esclarecido. Muito bem. Essa fatura que o senhor se refere o tempo inteiro, é óbvio, é a fatura do condomínio. Sim, é do condomínio. Tá. Então, fica bem claro que não existe uma fatura para o condomínio. Não, a Corsan emite uma fatura só para o condomínio. O condomínio. Aí o senhor comentou, né, no seu depoimento, que as pessoas em tese, os condôminos, que palavra complicada, entravam em contato com a Corsan para falar sobre o fornecimento, o corte, enfim. Mas eles estavam inadimplentes com a Corsan? Não. Eles só questionavam a respeito da emissão de contas, porque, teoricamente, nos informavam que estavam sendo cobrados pela Corsan e queriam saber como é que a Corsan estava cobrando deles uma conta se não tinha fornecimento de água. Então, eles procuravam esclarecimento junto à Corsan por que nós estávamos cobrando eles. E aí a gente esclarecia, porque os condôminos não sabem que a Corsan não emite fatura, ou não sabiam até então que a Corsan não emitia fatura. Para eles era nós que estávamos emitindo uma fatura para eles. Aí a gente esclarecia para eles que a Corsan não estava emitindo faturas. E eles nos procuravam nesse sentido, dizendo, olha, estão me cobrando água da Corsan. Então, não pode cobrar água da Corsan, porque a Corsan não está faturando nada. Então, nesse sentido nos procuravam, querendo saber o que nós estávamos cobrando do condomínio. Nesse contexto, em algum momento o senhor chamou o Alexandre da Costa, o síndico do condomínio Alvorada, para prestar esclarecimentos? Não.
Tu nunca teve contato pessoal com ele? Tive várias vezes, o Alexandre, O Alexandre é esse moço aqui, ó. Sim, eu conheço o Alexandre. Tanto o síndico quanto o subsíndico estiveram diversas vezes lá fazendo propostas de negociação. A Corsan executou diversos parcelamentos de dívidas para o condomínio, tá? E o último contato é que assim, nós temos parâmetros de parcelamento. Tá? Para condomínios, a regra é que tem autorização da convenção do condomínio, que tem uma ata autorizando o parcelamento. E para reparcelamentos, que a gente chama, por exemplo, fez um parcelamento e não consegue cumprir o parcelamento. Para reparcelamento tem critérios, você tem que ter pago um valor mínimo do parcelamento para poder reparcelar, e também tem uma parcela mínima de entrada. Tá? Então, a última proposta do condomínio foi fora dos padrões que a Corsan tem para efeitos de parcelamento. Nós encaminhamos para a instância superior e o parcelamento foi negado. Essa é a última relação que eu tive. Perfeito, mas ele procurou o senhor. Esse moço que me deu um branco, não o nome dele, o Fábio, também, conversamos com o pessoal da Corsan, com o senhor, enfim. Tá. O senhor conhece uma pessoa que era diretamente ligada ao condomínio que chama-se Andressa Brisotto? Não. Nunca teve contrato com ela? Posso até falar, mas não lembra? Não, tá. O senhor disse que o fornecimento de água em alguns momentos foi religado através de concessão de medidas liminar. Essas liminares, essa liminar ou essas medidas liminar... É uma liminar só. Uma só, tá. Ela saiu em nome do condomínio, é claro. Sim. Tá. Então, nós precisamos deixar isso bem esclarecido, porque é importante que posteriormente, como é gravado, a gente vai ter que ter acesso, né? Enfim, não é fazer as alegações finais. O senhor deixa bem claro, então, que nunca houve emissão de fatura da Corsan diretamente para os colônios. Nunca houve. Tá. Dessas intervenções que o Alexandre Síndico fazia com a Corsan, ele justificava que os condôminos estavam em débito com o condomínio acerca do fornecimento de água? A justificativa sempre nesse sentido e também em razão da pandemia. Esse era o argumento. Perdão, doutor. Alexandre, tu quer fazer alguma pergunta pro diretor da Corsan? O senhor passa para o advogado. O senhor fala para mim e eu vou fazer para ele, tá? O senhor quer fazer alguma pergunta? Você está cortando o áudio dele. O áudio não. Agora o microfone. Oi. Estava desativado o microfone aqui, doutor. Fala perto, você porque o vídeo precisa aumentar. Mas o senhor está ouvindo, doutor? Eu não... Doutor, só para mencionar, eu vou fazer a pergunta para o doutor, como o senhor tinha me pedido, e o delegado deu que o condomínio devia só 39 mil. Hoje já o da Corsan já está dizendo que é mais de 90 mil reais. E o senhor quer que seja esclarecido se o diretor tem esse valor hoje? Uma das perguntas é essa. A segunda pergunta... O senhor poderia nos informar o valor da época quando houve o corte e o valor atual hoje, ou o senhor não tem essa informação? O corte não pressupõe mais de uma conta vencida. A suspensão ocorre a partir de uma competência. Certo. Então, eu não tenho na exatidão, mas normalmente as faturas do condomínio em razão do parcelamento eram na ordem de 30 mil. 30 mil. Tá. Só que o que acontece? Até a execução do corte, porque tem prazos legais... Não, eu já entendi, mas o valor seria em torno de 30 mil. A fatura que gerou o corte é uma fatura de 30 mil. Só que quando você vai efetivar o corte, já tem mais outras duas contas vencidas. Entendi. Ele pergunta hoje, eu não sei se o senhor tem condições, autoridade, enfim, para nos fornecer o valor que seria hoje, mais ou menos 100 mil, 120, 90. Não, o condomínio hoje não tem nenhuma pendência. Não tem mais nada. A partir do momento que eu entendo que a fatura em processo judicial eu não posso entender ela como vencida e nem como cobrável, não tem nenhuma pendência. Tá. Tem mais alguma, Alexandre? Sim, até o Elton comentou, agradeço pelo depoimento dele, tá muito bom, e que ele disse que a nossa suspensão do condomínio foi cortada em janeiro, sendo que a cobrança foi até julho. Seria indevida essa cobrança? O senhor entendeu o que é que eu entendi? Não, repete. Tá, vou repetir então. Pode fazer. Ele disse, ele faz o seguinte questionamento, que o corte seria de uma dívida de janeiro e que continuou a cobrança até junho, praticamente 6 meses, só confirma isso?
conforme mencionei anteriormente, são muitas datas e eu não... Não, tudo bem. Eu não fiz escola. Não tem problema. Alexandre, eu vou te esclarecer. Posteriormente... Não. Só responder... O que nós vamos fazer, questionamentos no artigo 422, uma coisa assim, ele abre prazos antes dos memoriais. Tá, não. O senhor esclarecer a pergunta. Tá, tem pergunta. Chega, encerrou com ele. Ah, sim. Ok. O senhor encerrou as perguntas? Encerrei com ele. O senhor precisa atestado, tem uma gravação. Eu só ia dizer, mas ele não só que posteriormente